Janeiro de 2026. Foi quando o mapa geopolítico da América Latina foi redesenhado assim, da noite para o dia. Aquilo que parecia só mais uma tensão no Caribe, de repente virou uma ação militar que mudou o jogo completamente. E a grande questão é, como que a captura de um presidente, bem aqui do nosso lado, jogou o Brasil no centro de uma crise que ninguém esperava? Bom, vamos mergulhar fundo nessa história para entender o que aconteceu. E tudo começou com um nome que, convenhamos, parece de filme de ação: Operação Resolução Absoluta. Um nome que já entregava a intenção, né? Uma solução definitiva para o problema que já se arrastava há anos. Anota aí essa data, 3 de janeiro de 2026. Foi o dia D. Antes mesmo do sol raiar, uma operação que foi, de precisão cirúrgica. Começou um capítulo totalmente novo na história do nosso continente. Imagina só, o pessoal em Caracas, acordando com barulho de explosão, a aeronave voando baixo. A ação foi direto em bases militares, infraestrutura de comunicação, tudo para culminar numa incursão por terra num complexo que era super fortificado. E a escala da operação mostra que o negócio foi sério. Não foi qualquer operaçãozinha não, viu? A gente está falando da elite dos Estados Unidos, a Delta Force na linha de frente, o FBI para oficializar a prisão e, claro, todo o suporte aéreo de inteligência da CIA e da DEA. O resultado foi uma coisa, assim, que ninguém achava que era possível. O presidente em exercício, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cília Flores, foram capturados e levados imediatamente para os Estados Unidos para responder por acusações de narcoterrorismo. Aquela imagem do Maduro algemado dentro de um avião militar, nossa, rodou o mundo em questão de minutos. Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que se justifica a captura de um chefe de Estado de um país soberano? Para isso, Washington teve que desenterrar uma doutrina antiga e dar uma repaginada completa nela, uma cara de século XXI. A base para tudo isso é a doutrina Monroe, lá de 1823. A ideia original era bem simples. Era basicamente dizer para as potências europeias: olha, aqui nas Américas vocês não se metem mais, estabelecendo o continente como uma zona de influência dos Estados Unidos. Agora, corta para 2026. Essa doutrina ressurge, só que com o apelido de doutrina Monroe. E o alvo agora não era mais a Europa, eram a China e a Rússia, que viraram parceiros estratégicos, tanto comerciais quanto militares, da Venezuela. O recado foi bem claro. A disputa global por influência tinha chegado com força total aqui no nosso quintal. E é aqui que o negócio fica interessante, porque oficialmente era uma ação contra o narcotráfico, com base em acusações contra o governo Maduro. Mas na prática, e de forma bem aberta até, o objetivo estratégico era outro: garantir o controle das gigantescas reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo, aliás. E isso era visto como algo vital para a segurança energética americana. E essa frase aí, dita pelo então presidente Donald Trump poucas horas depois da operação, basicamente tira qualquer dúvida sobre qual era a real ambição por trás dessa nova doutrina. Foi uma demonstração de força para redesenhar as regras do jogo no continente. Beleza, Maduro foi capturado. E aí, o que acontece? Bom, a Venezuela mergulhou na hora num vácuo de poder gigantesco, com várias fracções diferentes querendo assumir a liderança do país. De um lado, a vice-presidente, Delcy Rodrigues, assumiu como interina. Ela se apoiou no judiciário local e prometeu resistir. Do outro lado, a oposição, com Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, dizendo que eles eram os líderes legítimos com base nos resultados das eleições de 2024. O país, literalmente, rachou no meio. Aí, numa tentativa de, ganhar um pouco de legitimidade, tanto dentro quanto fora do país, o governo interino da Delcy Rodrigues começou a soltar presos políticos. Nas semanas seguintes, foram 431 pessoas libertadas. Mas a crise de liderança, essa estava longe de acabar. A reação do resto do mundo, como já era de se esperar, foi imediata e completamente polarizada. A intervenção traçou uma linha e cada país teve que escolher de que lado ficava. E a lista de quem condenou a operação foi longa, viu? China e Rússia, que eram os alvos da tal doutrina Monroe, foram os primeiros a criticar duramente. Mas a condenação também veio de vizinhos importantes, como o Brasil e a Colômbia, que viram a ação como uma violação gravíssima da soberania na região. Já do lado do sim, a lista era bem mais curta. Mas teve apoios notáveis, sim. A Argentina, na época com o presidente Javier Milei, foi uma das poucas nações que comemorou abertamente a captura do Maduro.
E essa fala do porta-voz das Nações Unidas, olha, resume bem o sentimento de muita gente. Para a ONU e para a maior parte da comunidade internacional, a operação foi um desrespeito total às regras que deveriam governar as relações entre os países. E isso abriu um precedente perigosíssimo. E o Brasil? Onde a gente entra nessa história toda? De repente, a crise na Venezuela deixou de ser um problema de um vizinho para virar uma ameaça imediata, complexa, bem aqui na nossa fronteira norte. Para o Brasil, o problema veio em dose tripla. Na parte diplomática, a condenação da invasão gerou um atrito com Washington. Na parte humanitária, a instabilidade acendeu o alerta máximo para uma nova onda de refugiados em Roraima. E na economia, em pleno ano de eleição, a crise na região fez o dólar disparar, pressionando a inflação. A resposta do governo brasileiro foi direta. O presidente Lula classificou a ação como inadmissível, mostrando a preocupação de que essa intervenção pudesse, no futuro, servir de justificativa para outras ações parecidas na região. E claro, tem a questão do petróleo de novo. Com a promessa dos americanos de suspender as sanções e investir pesado na produção da Venezuela, o mercado global se preparou para um choque de oferta. Isso pode até, a longo prazo, baixar o preço do combustível para a gente. Mas para o Brasil como país produtor, significa uma concorrência nova e muito forte no setor de energia. Com tudo isso, o Brasil ficou numa verdadeira sinuca de bico estratégica. Historicamente, o nosso país sempre tentou ser um mediador nos conflitos da região. Mas, com a fronteira militarizada e o vizinho nesse caos, a pergunta que fica é: ainda dá para ser neutro? Ou a Amazônia corre o risco de virar o palco desse conflito? Então, a grande questão para o futuro é essa. Com esse novo desenho de poder nas Américas, o Brasil vai ser forçado a se alinhar com o vizinho que está sob forte influência dos Estados Unidos, ou vai ter que bancar sozinho os custos de proteger a nossa soberania na Amazônia, que agora virou fronteira de uma briga de gigantes. O tabuleiro mudou, e as próximas jogadas, bom, essas ninguém sabe quais serão.